Yemelyan Ivanovich Pugachev nasceu em 1742, na pequena stanitsa de Zimoveiskaya, situada às margens do rio Don, região marcada pela tradição militar e pelo espírito de autonomia dos cossacos. Oriundo de família modesta, cedo se familiarizou com as duras condições da estepe, aprendendo o manejo do cavalo e das armas, atributos essenciais à vida cossaca. Sua juventude transcorreu num ambiente em que a liberdade e a fidelidade ao clã se sobrepunham à submissão ao Estado imperial. Como muitos de seus conterrâneos, Pugachev ingressou ainda jovem nas fileiras militares do Império, servindo como cossaco do Don. Participou de campanhas contra os turcos e os tártaros, adquirindo experiência em combates de fronteira, escaramuças e incursões irregulares. Essa vivência forjou nele não apenas habilidades bélicas, mas também um agudo senso das injustiças sofridas pelos soldados rasos diante da oficialidade russa. As campanhas militares, especialmente durante a Guerra Russo-Otomana, expuseram as contradições entre a retórica heróica do Império e a realidade dos combatentes. Os cossacos, embora oficialmente reconhecidos como súditos leais, eram tratados com desconfiança pelos oficiais regulares. A precariedade de provisões, o atraso nos soldos e o desprezo das autoridades civis e militares alimentavam um sentimento difuso de desdém pelo poder central. Pugachev destacou-se por sua bravura e iniciativa, mas sua condição social o impedia de ascender na hierarquia militar. A rigidez das estruturas do exército imperial reservava os postos de comando à nobreza e aos oficiais de origem urbana. Assim, o mérito individual, no caso de um cossaco do Don, raramente se traduzia em reconhecimento. Essa frustração pessoal seria um dos elementos que o inclinariam à rebeldia. Em meados da década de 1760, acometido por doenças e desilusões, Pugachev desertou do exército imperial. A deserção, crime gravíssimo, condenava-o à marginalidade e à perseguição. Durante anos, vagou pelas fronteiras do Império, alternando disfarces, falsos nomes e trabalhos ocasionais. Essa vida errante, que poderia parecer desventura, serviu-lhe de aprendizado sobre as fragilidades do sistema imperial e as brechas por onde a resistência poderia se infiltrar. Atravessando o Volga e o Yaik, Pugachev conviveu com comunidades de cossacos, camponeses e povos não russos, absorvendo o descontentamento generalizado que permeava aquelas regiões. Em cada aldeia e fortaleza, ouvia-se o mesmo lamento: opressão dos senhores, abusos dos oficiais e ausência de justiça. O Império, percebido como distante e impiedoso, tornava-se o inimigo comum de uma miríade de grupos marginalizados. Foi nesse contexto de errância e clandestinidade que amadureceu a ideia de assumir uma nova identidade. A figura de Petro III, o imperador deposto e supostamente assassinado, permanecia viva na memória popular, cercada de rumores e esperanças messiânicas. Ao apresentar-se como o czar legítimo sobrevivente, Pugachev não inventava uma farsa ex nihilo, mas dava corpo a um mito já consolidado no imaginário coletivo. A adoção da identidade de Petro III representou, portanto, mais do que uma impostura política. Foi um gesto simbólico de subversão da ordem. Ao reivindicar o trono em nome da justiça traída, Pugachev oferecia às massas camponesas uma narrativa de redenção. O povo, privado de voz e de representação, encontrava nele o portador de uma promessa divina de libertação. A notícia da aparição do verdadeiro czar se espalhou rapidamente entre os cossacos do Yaik, que viam em Pugachev a personificação de suas aspirações frustradas. A região, isolada e pouco controlada pelo governo, oferecia terreno propício à propagação de boatos e profecias. A crença popular, alimentada por séculos de servidão e superstição,
converteu o impostor em profeta. As queixas locais entre os cossacos do Yaik eram numerosas e antigas. O governo imperial tentara impor-lhes regulamentos que restringiam o autogoverno tradicional, interferindo na eleição de seus atamanes e na administração de justiça. Além disso, medidas fiscais e comerciais limitavam o direito de pesca no rio e o livre trânsito de mercadorias, restrições que feriam diretamente a economia local. A repressão aos protestos cossacos, conduzida com brutalidade por oficiais enviados de Orenburg, exacerbou o ressentimento. Prisões arbitrárias, confisco de propriedades e punições corporais criaram um clima de humilhação coletiva. Nessa atmosfera, a figura de Pugachev, prometendo restauração das antigas liberdades, tornava-se irresistivelmente carismática. O discurso de Pugachev combinava hábil manipulação de símbolos religiosos e apelos à justiça social. Ele prometia não apenas o retorno do Tsar legítimo, como também a abolição da servidão, o perdão aos desertores e a restituição de terras aos camponeses. Essa fusão de messianismo e pragmatismo conferia à sua causa uma força mobilizadora inédita. Em suas primeiras reuniões com líderes locais e dissidentes, Pugachev revelou notável talento de orador e de estrategista político. Apresentava-se com simplicidade, mas revestido de autoridade divina. Sua capacidade de adaptar o discurso ao público, ora invocando o patriotismo russo, ora a liberdade cossaca, ora a justiça cristã, permitiu-lhe conquistar aliados de origens diversas. Entre seus primeiros seguidores, contavam-se cossacos descontentes, desertores, camponeses fugitivos e representantes de minorias étnicas oprimidas. O movimento, ainda incipiente, estruturava-se mais pela fé no líder do que por qualquer organização formal. Contudo, essa fé possuía poder de coesão suficiente para desafiar a ordem imperial. A propaganda desempenhou papel crucial nos primórdios da rebelião. Mensageiros percorriam as aldeias levando proclamações atribuídas ao imperador Petro III, redigidas em linguagem simples e impregnadas de religiosidade. Esses manifestos conclamavam os fiéis a libertarem-se dos opressores nobres e a unir-se sob a bandeira do soberano restaurado. A palavra escrita, multiplicada pela oralidade popular, transformou-se em instrumento revolucionário. O impacto psicológico dessa campanha foi profundo. Muitos camponeses acreditavam sinceramente que Pugachev era o Tsar legítimo, salvo por milagre das mãos dos usurpadores. Outros, mesmo duvidando da autenticidade, viam na impostura uma oportunidade de vingança contra os senhores e de inversão da ordem estabelecida. A fé e o desespero fundiam-se numa mesma chama. À medida que a influência de Pugachev crescia, as autoridades locais reagiam com perplexidade e lentidão. O aparato administrativo corroído pela corrupção e pela incompetência subestimou a gravidade da agitação. A distância entre São Petersburgo e as províncias orientais fazia com que as notícias chegassem atrasadas e distorcidas, permitindo que o movimento se expandisse sem resistência imediata. O cossaco rebelde começou então a formar alianças mais amplas. Procurou o apoio de chefes locais, líderes religiosos e veteranos descontentes com o exército. Sua promessa de igualdade e justiça atraía elementos diversos, desde muçulmanos tartaros até camponeses russos ortodoxos, unificados pela hostilidade comum ao Estado. As reuniões secretas multiplicavam-se nas margens do Yaik e nas aldeias da estepe. Juramentos de fidelidade eram prestados diante de ícones religiosos e relíquias de guerra. A rebelião, embora ainda subterrânea, assumia contornos de um movimento de salvação nacional. O nome de Pugachev circulava de boca em boca como o prenúncio de uma nova era. O carisma do líder e a convicção de sua missão divina conferiam ao grupo uma aura de invencibilidade. Pugachev cultivava deliberadamente o mistério em torno de sua pessoa, alternando gestos de clemência com demonstrações de severidade. Essa ambiguidade, típica dos messias políticos, mantinha seus seguidores entre o amor e o temor. Assim,
No alvoreço de 1773, o impostor do Dom convertera-se em catalisador de uma revolta latente. A ascensão de Yemelyan Ivanovich Pugachev não foi mero acaso, mas o resultado da convergência entre um mito político, uma miséria estrutural e uma vontade coletiva de insurreição. O fogo da rebelião estava aceso e logo incendiaria as vastidões do império.